Pois bem, meus queridos, vamos falar sobre rejeição? Já foi rejeitado, né? Quem nunca foi rejeitado nesse mundo? Quem nunca foi rejeitado nessa vida? Mas como que a gente lida com a rejeição? Esse vídeo é um pedido especial do João. Estou aqui com o comentário dele. E ele pediu exatamente isso aqui, ó. Como lidar emocionalmente com uma cultura que te rejeita? Eu adoro essa pergunta, eu gostei bastante dessa pergunta, já puxando um pouquinho do saco do João. Mas por quê? Porque tem como você mudar a cultura de algum país, de algum lugar que você vive? Não tem. Só tem como você lidar com ela, com a rejeição que você sofre, lidar com ela você mesmo. Lidar emocionalmente com essa rejeição. Aceitando ou rejeitando essa emoção. E como que a gente vai lidar com ela? Bom, é sobre isso que a gente tem que falar, né? Então, vem comigo. E eu já peço uma coisa, que esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, então eu espero que vocês fiquem comigo até o final, porque se sair no meio do vídeo, vai acabar com a retenção do vídeo aí, vai lá embaixo, e o YouTube não entrega vídeo com baixa retenção. Então, me ajuda um pouquinho, é mais importante você ficar no vídeo do que você dar like, se inscrever e fazer qualquer coisa, beleza? Então, vamos lá. Tem umas coisas interessantes já antes de começar a falar sobre essa questão dessa cultura, vamos falar sobre a rejeição em si. Primeiro ponto, como é que você lida com a rejeição? Depende muito de como você foi criado. Como assim? Depende de como eu fui criado. Dependendo de como seus pais foram, pais mais rígidos ou mais amorosos, você vai lidar com a rejeição de uma maneira diferente. Vamos lá. Se você teve um pai e mãe mais rígidos, que só te abraçavam, assim, entre aspas, só te aceitavam quando você era extremamente perfeito, muito bom naquilo que você fazia, você simplesmente entende, pô, eu tenho que ser muito bom, eu tenho que agradar para ser aceito. Agora, se você teve um pai e mãe mais amorosos, que mesmo quando você errava uma vez ou outra, eles simplesmente te aceitavam do jeito que você é, você se sentia acolhido pelos seus pais, você lida com a rejeição de uma maneira diferente. Quando você tem um pai mais rígido, você acha que a rejeição, o fruto da rejeição que você sofre é sua. Você se cobra muito mais. Quando você tem pais mais amorosos, você não acha isso. E ao mesmo tempo, a rejeição te afeta muito menos, porque você sabe que você vai ter um local que você vai ser aceito. A rejeição, ela é mais dolorosa quando nós temos em nós, dentro de nós, uma visão de que não seremos aceitos em nenhum lugar. Se eu tiver uma casa com pais amorosos, eu tenho a tendência a arriscar mais e ser rejeitado mais através dessa minha saída, vamos assim dizer, do ninho e ser rejeitado fora dele. Porque eu sei, eu posso voltar para casa que meu pai, minha mãe, meus irmãos vão me aceitar do jeito que eu sou. Então, assim, dependendo de como foram seus pais, você vai sofrer mais e ter medo mais da rejeição do que outras pessoas. E falando em relação aos pais, é só um adendo rapidinho aqui, que dá um exemplo de uma mãe rígida. Eu estava saindo da academia, e aí lá na academia, ela é tipo dentro de um shopping, dentro de um local de comércio, a academia que eu treino. Tinha uns negócio de ferro que usam para cercar geralmente jardim para a pessoa não pisar. E aí tinha um menino de uns 4 anos, 5 anos no máximo. Ele subindo, era como se fosse uma escadinha aquilo ali, e ele estava feliz, subindo ali, você via que o menino estava descobrindo coisas novas. E sim, criança descobre, é um mundo novo, o cérebro precisa explorar. E aí o que acontece muitas vezes é que o pai e a mãe, com medo daquele filho se machucar, e foi o que essa mãe fez com o menino, ela agrediu o filho dela. Sim. Ela deu uns tapas no moleque. Porque ele estava subindo aquilo ali. E eu vi e eu ouvi. Você vai se machucar. Sai daí. Começou a dar uns tapas no moleque. O moleque sai correndo, chorando. E aí na hora eu pensei, irônico, né? Muito irônico. Olha só, uma mãe que está tentando evitar que o filho machuque, ela machuca o filho. Toma cuidado com como, não sei se você é pai ou mãe, como você cria e cuida dos seus filhos.
Se você não quer que seu filho machuque, não quer que ele erre, não é agredindo, punindo, que ele vai deixar de errar, deixar de machucar. O que seria o ideal, na minha visão, tá? Não sou pai, mas se fosse eu naquela situação, o que eu iria fazer? Iria conversar com meu filho ali mesmo. Eu ia falar, filho, você vai me machucar, toma cuidado. Você quer fazer isso? Toma cuidado para não machucar, porque se você machucar, vai doer. E aí eu daria a opção para ele ali, ó. Vai doer, mas eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui para te acolher, caso doa. Ou seja, eu não seria um pai que ia bater na criança, não. Ia deixar a menina explorar. Se machucou, se caiu, machucou, eu vou estar ali para acolher. Se precisar levar para o hospital, eu teria que levar, não teria escolha. Mas a cultura que nós vivemos, e é um jeito muito mais fácil de criar um filho, é justamente colocando medo, agredindo e assim vai. Logo, na minha visão, se pegar só esse exemplo dessa criança, essa criança ela vai ter muito mais medo da rejeição do que uma criança que teria uma mãe mais amorosa. Entende? Um exemplo que aconteceu recentemente, foi semana passada, e eu coloquei aqui para vocês analisarem. E eu pergunto, como que foi seu pai e sua mãe? Quando você errava, eles te ensinavam? E ao mesmo tempo que eles estavam te ensinando, você sentia ser acolhido? Ou quando você errava, eles te puniam e não te ensinavam absolutamente nada? Essa dor da rejeição vem muito disso, beleza? E aí, quando vem essas pessoas que foram criadas por pais muito rígidos, o que acontece muito, mas muito mesmo, é que quando elas são rejeitadas, eu acho que eu já falei isso aqui, talvez eu esteja sendo redundante, não sei se eu já falei, eu ensaiei sobre isso, então pode ser que minha mente já achou que eu falei e não falei, mas se eu falei, eu falo de novo. Quando você é criado por um pai que é muito rígido, o que você pensa é que sim, a rejeição é baseada em você. Baseada no eu errei. Logo, eu tenho que ser perfeito, e aí o perfeccionismo vem muito dessa criação de pais muito rígidos. E a pessoa pensa, eu tenho que ser perfeito para ser aceito, porque nem os meus pais me aceitam. A pessoa não aceita errar. E a pessoa ali, para ser aceita, ela tende a fazer tudo o que os outros querem que ela faça. Ela não cria uma própria identidade porque ela tem uma necessidade muito grande de ser aceito. Todos nós temos uma necessidade de ser aceito pelas outras pessoas, de ser aceito pela cultura que nos envolve, de ser aceito pela comunidade que eu estou inserido. Todos nós temos isso. Essa ideia de ignore, né? Igual eu já vi várias vezes na internet, já vi terapeuta que dizem psicólogos, falando, não, ignore o que a pessoa pensa de você, ignora o qual que é a palavra bonita com K? Ignora o canário, boa, ignora o canário, velho. Pô, como assim? Não tem como a gente ignorar. Se as pessoas estão no nosso círculo e eu gosto dessa pessoa, eu quero que ela me aceite de uma maneira ou de outra. Isso aí é inconsciente nosso. Isso faz parte de quem nós somos como ser humano. Antes mesmo da nossa própria identidade formada pelo nosso cérebro, nós já temos isso instalado em nós. É muito fácil falar. O difícil é você fazer. E aí vem a questão dessa rejeição cultural, né, que vem aqui, é lidar emocionalmente com uma cultura que te rejeita. A cultura, se a gente olhar assim, a cultura em si, a cultura ela não é algo palpável, ela é algo criado pela sociedade. E a sociedade é baseada nas pessoas. Logo, a sua rejeição é em cima que as pessoas te rejeitam. Mas por que elas te rejeitam? Vamos lá. Agora a gente começa a nossa conversa em relação à nossa sociedade, à nossa cultura, e vamos colocar todos os pingos nos is e como vamos lidar com essa rejeição. Pelo menos eu acho as melhores formas que podemos lidar com essa rejeição. E não é ligue o foda-se. Não é isso, tá bom? Bora. Toda sociedade, não importa qual seja, ela tem uma cultura instalada que seria a cultura da maioria, a cultura que é aceitável pela maioria, e logo nessa cultura existem certas normas. Aquilo que você pode fazer, aquilo que você não pode fazer, aquilo que é ideal você vestir, o seu corte de cabelo, e assim vai. Hoje voltou corte mullets. Eu acho horroroso. Feio pra cacete. E sempre o meu irmão mais novo corta e eu falo, que cabelo horroroso. Fazer o quê? Eu rejeito o corte dele. E aí é interessante, eu rejeito o corte dele.
uma ação que ele teve, eu não rejeito ele em si. A gente vai falar disso mais à frente também, beleza? Então, a cultura, ele tem certas normas que você precisa seguir. Não importa quem você seja, você precisa seguir. É triste ouvir isso? É. É doloroso ouvir isso? É. É muito mais fácil você pegar a sua rede social e ver alguém falando assim, não ligue pra isso, viva a sua vida, seja individual, não sei o quê. No mundo real não é assim. Esse mundo da fantasia que as pessoas vivem pode até ser. Que vende, a pessoa compra essa ideia, é muito gostoso pensar nisso, e a pessoa acha que ela vai viver do jeito que ela quer e pronto, e ela vai conseguir vencer na vida. E não é assim que as coisas funcionam. No mundo real, no mundo palpável que eu e você vivemos, vou mexer aqui. No mundo que eu e você vivemos, essa questão de ignorar totalmente as normas de uma sociedade não funciona. Não funciona. Eventualmente você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Isso é ser adulto. Isso é ser adulto. Tem coisas que você aceita, tem coisas que a sociedade vão aceitar de você e tem coisas que elas vão pedir para que você mude. E aí vem a questão. E aí vem uma questão como história em cima aqui. Tá? Vamos pegar uma sociedade em 2007, quando eu comecei a treinar. Ia pra academia. Eu pagava 20 conto mensalidade na academia. 20 conto. É um negócio muito barato ou muito caro, dependendo se você olha a transferência de valores de salário mínimo de antes para agora. 20 conto. Eu pagava num hipercalórico que eu comprava, porque eu era muito magro. Eu tinha 1,80 m na época, hoje eu tenho 1,88 m. 1,80 m na época. E eu comprava hipercalórico a 35 conto. 5 quilos de hipercalórico. Dava para 3 meses aquele 5 quilos de hipercalórico. E era interessante. Nessa cultura, nessa sociedade de 2007, eu com 15 anos de idade, você malhar não era bem visto. Essa cultura não aceitava quem malhava. Quem malhava naquela época era visto como uma pessoa, assim, burra, um ogro, como a gente pode dizer, uma pessoa mais violenta. Por quê? A pessoa malha o músculo é porque ela não consegue malhar o cérebro. A pessoa malha o músculo porque ela é violenta, ela quer bater em alguém. Era essa a visão que tinha. E quando eu saía de casa, pegava minha bicicleta e ia até o centro, no Mercado Central de Belo Horizonte, ia numa loja chamada Ponto do Atleta e comprava o meu hipercalórico, eles me entregavam o hipercalórico numa sacola verde, grossa, escura, que não dava para a pessoa ver o que eu estava levando. Ou era uma verde ou era uma cinza. Por que eles faziam isso? Porque a sociedade não aceitava quem tomava aquele tipo de suplemento. A sociedade não aceitava quem fazia treino para ficar grande. Hoje em dia a sociedade mudou. Por que eu estou contando essa história? Porque o ponto aqui é, a cultura ela muda. Tá? Toda cultura que nós vivemos hoje pode continuar sendo aceita daqui a 10 anos ou pode mudar completamente. Logo, você que hoje é rejeitado, você pode ser idolatrado daqui a 10 anos. E o contrário pode acontecer. Você que é idolatrado hoje pode ser rejeitado daqui a 10 anos. Mas, Mateus, eu vou ter que esperar 10 anos para ser aceito? Não. Não vai. Primeiro ponto. Tem condição de você mudar para ser aceito para a sociedade hoje? Como assim? Como eu falei, um papo reto, direto, pra gente real. Não no mundo de fantasia, não no mundo da Alice, o País das Maravilhas. Não, no mundo real. Você, para ser aceito, você vai ter que mudar. E aí a pergunta é, o que você vai ter que mudar? Eu quero que você, através dessas minhas perguntas, você responda do lado daí. Porque você que vai saber o que você vai ter que mudar para ser aceito de acordo com a cultura que você quer ser aceito. É o quê? É coisas mais complexas, como sua própria identidade? E aí eu já levanto assim, vale a pena você mudar quem você é para ser aceito por alguém, para ser aceito por um grupo? Na minha concepção, em hipótese nenhuma. Porque no momento que você muda quem você é, você simplesmente está tirando tudo que é você e jogando na lata de lixo. Você está se tornando uma casca vazia para ser aceito por um determinado grupo.
E aí, quando você se torna essa casca vazia, esse grupo pega você e faz o que ele quiser de você. E como você se tornou uma casca vazia, você não tem substância, você não sabe o que você gosta ou deixa de gostar, você aceita tudo que aquele grupo vai fazer com você. Você nem vai questionar. E aí, com o passar do tempo, você pode até ficar triste, falar assim, o que eu fiz? Aonde eu tô? Por que eu tô fazendo isso? Porque você ignorou tudo que você era para ser aceito por um grupo. Vale a pena isso? Na minha concepção, em hipótese nenhuma. Nenhuma. Mas tem coisas que a gente pode mudar para ser aceito. Coisas pequenas, vou dar aqui alguns exemplos. E aí, igual eu falei, você se questione aí, do lado daí, e pergunte. O que você teria que mudar para ser aceito por essa cultura, para ser aceito por essa sociedade? Vale a pena sim ou não? Tá? Primeiro exercício que a gente tem que fazer é isso. Por exemplo, eu aqui, para ser aceito numa comunidade, vamos dizer, YouTube aqui, né, nessa rede social, eu preciso me moderar. Eu preciso estar bem vestido, entre aspas, não precisa ser aquela coisa maravilhosa, não, que é uma roupa relativamente boa. Por quê? Porque cá entre nós, dependendo de como eu vier vestido aqui para vocês, vocês vão dar mais credibilidade ou menos credibilidade naquilo que eu tô falando. Se eu tivesse sim com uma roupa social, provavelmente vocês estariam dando mais credibilidade no que eu tô falando que uma roupa casual assim. Por que eu tô de touca aí? Se vocês já me acompanham tanto, você sabe. Eu não tô afim de arrumar meu cabelo. Não tô afim. Mas eu entendo muito bem que se eu vier com um cabelo, como dizia minha avó, todo desgrenhado, a credibilidade de tudo que eu falar simplesmente vai pro ralo. Vai pro ralo. Então, olha só. Eu preciso me moldar para ser aceito. Ah, mas isso é pequeno. Eu só tô dando algum exemplo aqui. Eu peço que você faça, igual eu tô falando, a transferência de domínio para sua realidade. Foi pedido para mim recentemente para que eu falasse menos palavrão nos meus vídeos. E eu tô tentando. Por quê? Nossa, vocês estão tentando mudar quem você é, Matheus. Aí é que tá. É uma mudança que eu aceito. Como eu falei, um papo reto de pessoas que vivem no mundo real e não no mundo da Alice, que não ignore tudo e foda-se. Eu acabei de falar um palavrão, perdão, eventualmente vai sair um palavrão uma hora ou outra, mas estou tentando me segurar. Por quê? Porque eu vivo no mundo real. Se eu ficar metendo toda hora um caralho, um merda, um bosta, vai tomar um tempo todo aqui, o que vai acontecer mais pessoas vão se afastar, sim, porque eu tenho consciência de que não é todo mundo que aceita palavrão desenfreado e desembolado. Eu sei muito bem disso. Tem gente que vai rejeitar e vai cascar fora e nunca mais vai voltar. E eu pergunto, eu quero que isso aconteça só porque eu posso maneirar um caceta, um merda, um vai tomar um no olho do teu forte abraço, meu querido. Vale a pena pra mim? O que eu vou perder é tão insignificante assim, ao ponto que vou ser um bicudo e não vou mudar nada. Já essa é uma coisa aqui, né? Ao ponto que, só porque eu não quero mudar nada, o que você está perdendo por você mudar alguma coisinha em você, para que você seja encaixado naquela sociedade? Isso é um pensamento que você tem que ter. Se você quer sim viver no mundo real, no mundo de escolhas, você vai ter que fazer esse tipo de escolha. Mas eu não quero mudar, Matheus. Eu acho que isso é errado. E aí que tá. Nós vivemos numa sociedade que prega muito individualismo. Muito. A sua individualidade é a sua essência, você não pode mudar. É muito fácil você falar e ouvir isso quando você é rico, você já nasceu rico, você cresceu dessa forma e ganhou muito dinheiro dessa forma. Mas no mundo real, igual eu tô batendo aqui no mundo real, não é assim. Você vai ter que se mudar de acordo com a sociedade que você está sendo imposto, sim. E dependendo, vale a pena ou não vale a pena. É isso. Igual eu falei, mudar totalmente sua identidade, pra mim, não vale a pena. Em hipótese nenhuma. Tá bom? Vendo com esse questionamento, te ajudei ainda com lidar emocionalmente? Não, eu ainda nem entrei nessa ponta aqui. Vamos entrar nesse ponto de como lidar emocionalmente agora.
E aí vamos continuar a nossa história da academia, do treino, lá de 2007? Vamos continuar. Essa visão do treino de 2007, que a sociedade geral ignorava e rejeitava quem treinava, era óbvio para quem treinava. Hoje em dia é mais aceito. Muito mais aceito. Hoje em dia até algumas pessoas que treinam são idolatradas. Ficam ricas passando treino de merda na internet. Todo mundo, a maioria das pessoas que treinam gostaria de ter um patrocínio de uns 10k por mês de alguma rede de suplemento. Eu gostaria. Ou imagina, 10 conto cair na minha conta, só vou falar assim, ó, compre o produto tal. Seria do caralho, velho. Seria do caralho. Cresceu. Então se tornou algo muito mais aceito. Só que naquela época, existia dentro dessa comunidade grande, vamos dizer, comunidade Brasil, existiam comunidades que te aceitavam mesmo você fazendo o que você fazia. E esse aqui é um ponto muito interessante, que a gente já começa a lidar com a questão de como lidar emocionalmente com uma cultura que nos rejeita. Dentro do que nós vivemos o que eu gosto de dizer dentro de uma bolha muito grande. Nós somos uma ilha e vivemos dentro de uma bolha. E essa bolha, como você vive, eu vivo, todo ser humano vive dentro de uma bolha, nós não conseguimos perceber fora da bolha as coisas. Nós achamos que essa nossa bolha é o mundo real. E não é. O mundo real é muito mais expansivo do que o mundo que nós vivemos. Por que eu estou falando isso? Lembra lá que eu falei, em 2007, a sociedade rejeitava, mas tinha uma pequena sociedade que te aceitava você treinar. Era a sociedade lá da academia. Te aceitava ali. Ou seja, dentro de uma sociedade grande, que a maioria te rejeitava, a maioria culturalmente te rejeitava, tinha uma pequena sociedade que te aceitava. Traga para o mundo de hoje isso. E em todas as partes do mundo, em todas as sociedades, em toda a época, vai ser assim. Vai ser assim. Vai ter uma sociedade que vai aceitar certas coisas, vai rejeitar certas coisas, mas dentro dessa sociedade ainda vai ter grupinhos que vão te aceitar do jeito que você é. Primeiro exercício. E aí você já começa, se você fizer esse exercício, você já começa a lidar melhor emocionalmente com a rejeição. Aqui, agora. É um exercício que é muito mais demorado. Não vou negar. É demorado, gasta mais energia, pode ser desconfortável. E dependendo se for eu, na hora você vai rejeitar. Na hora você vai rejeitar, mas aí se você quiser ter uma melhora emocionalmente em como lidar com a rejeição, você tende a fazer esse exercício. Que é o quê? Se permita conhecer culturas novas. Como eu disse, a gente vive numa bolha. Essa bolha a gente tem como nosso mundo. Mas no momento que a gente começa a expandir essa bolha, nós percebemos que existem culturas diferentes, existem coisas diferentes, e existem pessoas diferentes que fazem coisas que a gente nunca imaginou fazer e que elas vão nos aceitar de como nós somos. Faça coisas que você nunca fez. Já dançou na vida? Não, nunca dancei. Vai dançar. E aí dentro de uma bolha dança, existem várias danças. Vai pro forró, vai pro flamenco, vai pro jazz, vai pro... várias bolhas. Eu sempre quis aprender a fazer isso. Procure uma aula que você faça. Procure coisas diferentes. Vai praticar um esporte. Vai aprender uma língua nova. Mas é entrar numa outra cultura, numa outra bolha, de uma maneira consciente e ativa. Vá, mas converse com as pessoas. Realmente tente fazer parte daquele grupo novo. E se não der certo, continue explorando. E o que isso vai te ajudar a lidar emocionalmente com a rejeição? Com essa dor de ser rejeitado. Você vivendo só na sua bolinha, você tem uma visão muito limitada. Logo, dependendo quão restrito for a bolha que você vive, maior o medo da rejeição. Maior a dor da rejeição. Quando você abre a sua bolha, você começa a ter uma visão diferente de tudo que está à sua volta e percebe que mesmo você sendo rejeitado em alguma parte, você será aceito em outra parte. Ou seja, quando eu abro o leque de opções, o que eu estou fazendo é diminuir a dor da rejeição
de um determinado grupo que vai me rejeitar porque eu sei que o outro me aceita. Como eu falei, isso é um exercício que é bem demorado, gasta energia, dependendo se você for igual eu, que gosta de ficar dentro de casa, você vai rejeitar de primeira. Mas é um exercício muito interessante a gente fazer. Procure coisas que você nunca fez. Pode ser, e de preferência que sejam coisas associadas com o que você faz. Dá um exemplo aqui da minha vida. Eu treino academia. Então, uma coisa que eu nunca fiz na minha vida foi mountain bike. Nunca fiz na minha vida. Mountain bike, mas de bike, sei lá como chama. Na montanha, né? Você pega a bicicleta e vai na montanha. Nunca fiz na minha vida. É uma coisa associada porque é um exercício físico. Eu gosto de fazer exercício físico. Então é uma coisa que já está meio que familiarizada naquilo que eu faço. E é uma cultura nova, uma sociedade nova que pode vir a me aceitar. Eu iria abrir o leque numa coisa que eu nunca fiz na minha vida. E tá aí, talvez eu faça. Não sei se meu joelho aguenta, mas quem sabe eu vá por um lado disso. Pode ser muito gostoso, não é uma desse, hein? Putz, não tinha pensado nisso, isso não estava no roteiro, Matheus. Você fugiu do roteiro. Então, primeiro exercício é esse. Segundo exercício. Vamos lá, meus queridos. Só deixa eu dar uma analisada aqui naquilo que eu já escrevi aqui. Já falei da rigidez dos desejos dos pais. É que eu dou uma anotadinha aqui, ó. Vamos lá. Então é isso mesmo. Quando eu li essa pergunta aqui do João, me veio na hora uma visão estoica, um pensamento estoico. Por quê? Porque essa pergunta, igual eu falei, ela é muito boa. Como eu posso lidar emocionalmente com a rejeição de uma cultura? Quando a cultura me rejeita. Ou seja, eu consigo colocar totalmente o poder de lidar com aquilo nas minhas mãos. E quando a gente pensa num pensamento de filosofia estoica, é justamente isso. O estoicismo, a base do estoicismo em si, é justamente em aquilo que eu controlo. Ignorar tudo aquilo que eu não controlo e só focar naquilo que eu controlo. De um lado, ela é muito libertadora. Te liberta de várias coisas na vida. De você depender da pessoa te aceitar, igual essa questão da rejeição, qual é o contrário? Aceitação. Depender de uma pessoa aceitar não está só nas suas mãos. E aí vem lá aquela questão que eu falei dos pais rígidos, que a pessoa entra no perfeccionismo, que a pessoa acha que quando ela é rejeitada porque ela é aquilo ali. Não. O fato de você ser rejeitado, você simplesmente está se envolvendo com outras pessoas. Não tem como você ser rejeitado você sozinho no mundo. Você não vai ser rejeitado. Não, estou me rejeitando. Não, não faça isso. Se aceite do jeito que você é. E mude caso você queira mudar. Mas quando a gente lida com essa rejeição de uma cultura, de uma sociedade, são outras pessoas que estão nos rejeitando. E eu te pergunto, você controla se as pessoas vão te aceitar ou não? Isso é um ponto estoico. É um pensamento estoico. E a resposta é não. Como que o outro vai pensar de você? Se ele vai gostar, se ele vai deixar de gostar, se ele vai te achar bonito, te achar feio. Isso vem da outra pessoa. A outra pessoa tem a livre e espontânea vontade e escolha, às vezes consciente ou inconsciente, de te aceitar ou não. De te rejeitar ou não rejeitar. E aí a pergunta que eu fiz lá naquele tempo atrás, nesse vídeo mesmo, é: você vai mudar o que para ser aceito? Vale a pena você mudar o que para ser aceito? Você vai se tornar uma casca vazia para ser aceito? Não vale a pena isso. Você vai mudar um corte de cabelo para ser aceito? Um exemplo bem simples. Ah, um corte de cabelo dá para aceitar. Então mude. Mas saiba muito bem, mesmo que você mude uma coisinha pequena em você para ser aceito por uma sociedade, há uma chance daquela sociedade continuar não te aceitando. Porque essa aceitação não está sob o seu controle. Você não tem o que fazer em relação a isso. E aí, é triste porque você não controla o outro? É. Mas, ao mesmo tempo, como eu disse, ela é libertadora. Por quê? Porque quando você olha para aquilo, o que eu controlo? É isso? Então você faz aquilo que está sobre o seu
controle. Você não vai fazer coisas que não estão sob seu controle. Você não vai se martirizar porque não está sob seu controle. A rejeição dói, vai continuar doendo. Vai continuar doendo. Só que, primeiro exercício, se você abrir o seu leque de opções, vamos assim dizer, ela diminui. Porque a dor da rejeição já vai ter diminuído. Porque você percebe que o mundo está diferente. Que o mundo é maior do que você imaginava. Agora, estoicismo. Eu olho e sou rejeitado. Por que eu fui rejeitado? Vamos perguntar? E aí vem uma questão até mesmo de inteligência emocional. Que as pessoas adoram falar. Fazer um escarcéu achando que é muito mais complicado, mas não é. Inteligência emocional é eu entender as minhas emoções, por que elas vieram e tentar modificar essas emoções. Às vezes é possível e às vezes não. Fui rejeitado. Por que eu fui rejeitado? Por quem eu fui rejeitado? Por que eu quero ser aceito por essa pessoa, por essa comunidade? Vale a pena o quê? E aí eu já bati aqui na tecla várias vezes. Vale a pena eu mudar para ser aceito? Se não, o que eu posso fazer com essa rejeição? E aí que é um ponto interessante. Toda rejeição, toda ela, é um ponto de virada na sua vida. De você se autoconhecer. Eu sei que dói a rejeição. Eu sei que dói. Já fui rejeitado várias vezes na minha vida. Dói. Mas só que, cada rejeição que você sofre, você fortalece. Desde que você consiga ter um autoconhecimento em cima daquela rejeição. Com perguntas. Por que está doendo tanto? O que essa pessoa é importante para mim? O que essa comunidade representa para mim? Como que eu faço para entrar? Eu quero entrar realmente nessa comunidade, nessa cultura. Vale a pena mudar totalmente quem eu sou? Ou vale a pena, igual eu falei, eu buscar uma cultura que me aceite? Que por mais que possa parecer muito complicado de achar, não é tão complicado assim. Você consegue sim achar pessoas que te aceitam do jeito que você é. Muitas vezes é só abrir o leque mesmo. E aí vem uma questão que é muito interessante, que é em relação à nossa atenção. Você acha que a nossa atenção é limitada? Nós, seres humanos, a nossa atenção, eu ia falar ilimitada, né? Você acha que a nossa atenção é ilimitada? Não, a nossa atenção é limitada. Por que eu estou falando isso? Quando você foca em um ponto, você não consegue focar no outro ponto. E aí vem, a rejeição ela pode doer mais ou doer menos, através de tudo que eu já falei, mas também através da atenção que nós damos à rejeição que nós sofremos. Você sofreu uma rejeição e você vai ficar remoendo ela o tempo todo, isso vai fazer com que ela doa mais do que ela deveria doer. E eu não estou falando aqui em relação a ignorar a sua dor, não. É só ter uma visão e uma atenção diferenciada. Às vezes não é bom você focar tanto nessa rejeição. E não é ignorar a dor que você está sentindo, igual eu falei. Não. Tenha essa dor, pergunte por que ela está doendo, tente resolver ela. Tudo que eu já falei nesse vídeo aqui. Se eu ficar repetindo o tempo todo, vai ficar muita enrolação. Mas tudo que eu já falei aqui nesse vídeo, tente fazer tudo que eu já falei aqui nesse vídeo para tentar ajudar na sua rejeição. Agora, em relação à atenção, você não precisa ficar o tempo todo remoendo a sua atenção, remoendo a sua rejeição. Você pode focar em outras coisas, principalmente focar em você. E eu não gosto muito dessa cultura individualista, neoliberal, não, detesto isso. Mas, vindo com a visão estoica, o que você pode mudar é você. É você. Você não pode mudar o outro. Você não pode mudar uma cultura. Você pode mudar você. Você pode mudar você em querer ser aceito ou mudar você em não ligar tanto para aquela rejeição. Por quê? Porque você é aceito por certas pessoas. E aí é muito interessante a questão da atenção que nós temos. Onde está indo sua atenção? É nas pessoas que te aceitam como você é? Ou é nas pessoas que te rejeitam por você ser quem você é? Você prefere ficar e se cercar de pessoas que te rejeitam
ou de pessoas que te aceitam. Vale tanto a pena você se esforçar tanto para ser aceito por uma pessoa que pode não vir a te aceitar? Tudo que eu falei aqui é mais questões que você tem que se questionar, sim, em cima de você. Com 2 exercícios que eu já falei aqui, né? Estoico, de você preocupar mais em você e não se preocupar demais se a pessoa vai te aceitar ou não. Eventualmente vai ter pessoas que vão te aceitar do jeito que você é. Abrir o seu leque de opções na sua bolha social e também focar na sua atenção. Não ficar remoendo essa rejeição. Porque você sempre vai ser rejeitado. Isso é um papo, assim, real. Hoje você foi rejeitado, amanhã você vai ser. Depois você vai ser de novo. E aí, como você lida e aprende a lidar com essas rejeições é que é a chave do jogo. Hoje dói muito, amanhã já não dói mais. Para mim, se eu for rejeitado, eu nem ligo. Por quê? Sinceramente, dependendo do que você já viveu, certas coisas não te abalam mais. Dói falar isso? Dói. Esse é o fato. Eu falo o seguinte, existem 3 pessoas na minha vida que me importam. 3 assim, né? Que são ligadas diretamente a mim. Só essas 3. Que a opinião delas, eventualmente, me importam. O resto, não. E aí, já ignorando uns 2 grandes amigos que eu tenho, que talvez vejam esse vídeo, vocês também são importantes. Mas vocês vão entender, né? Meu irmão mais velho, meu irmão mais novo e minha namorada. Essas são as únicas 3 pessoas que eu falo, eu tenho na minha vida. Que eu falo que são realmente pessoas que são muito importantes para mim e que iriam doer muito se eu fosse rejeitado por elas. Mas as outras pessoas, não. E eu falo isso pelo que eu já vivi, pela dor que eu já passei e por saber da importância que são poucas pessoas que têm. E aí eu falo, até mesmo pelo tudo que eu já vivi na minha vida, eu só aceito por umas pessoas e rejeitado por outras pessoas. E aí eu me cerco das pessoas que me aceitam do jeito que eu sou. Lógico, é muito fácil falar do ponto que eu estou, né? Eu sou um homem branco padrão na sociedade brasileira. É muito mais fácil eu ser aceito do que uma outra pessoa que não é o estereótipo que eu tenho. Eu sei disso. Não estou ignorando esse ponto. Mas a questão é, através de tudo que eu já fiz, tudo que eu já falei aqui, desses 3 exercícios que eu falei, eu apliquei na minha vida e eu aplico na minha vida. Eu sempre busco abrangir mais o meu espectro de visão na minha bolha, porque eu sei que vai ter gente que vai me aceitar. Eu tenho esse pensamento estoico que não adianta eu tentar forçar a pessoa a me aceitar, não vai me aceitar. E eu tenho uma atenção em focar principalmente nas pessoas que gostam de mim, que me aceitam do jeito que eu sou. Como eu falei aqui no vídeo, algumas coisas eu mudo. Coloco uma touca, mudo de roupa, tento controlar o palavrão. Mas vocês nunca vão me ver vestindo uma máscara e falando, oi, eu sou tal coisa. Nunca. Isso aqui que você vê o Matheus é a realidade. E eu não tô ligando se a maioria vai me aceitar ou vai me rejeitar. Se a cultura vai me aceitar ou vai me rejeitar. Esse sou eu. E tem coisa que é imutável, que eu não aceito mudar. Que eu não aceito mudar a minha essência, em hipótese nenhuma. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Talvez não tenha sido. Comente. Caso não tenha sido, eu tento fazer um outro diferente. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.